Eu quero convidar todos vocês, nesse momento, para abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos ler no versículo de número 27 até o versículo de número 39. Romanos, capítulo 8, versículo de número 27 até o versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai querido, que a tua palavra, que será agora ministrada pelo teu servo, possa alcançar, Deus, os corações que a estarão ouvindo. E que assim possamos, ó Deus, conhecendo a tua revelação, podermos ter a certeza, a segurança de que tu és um Deus que cuida, um Deus que transforma situações, um Deus que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos, na verdade, no domingo passado, a falar um pouco sobre esse texto, que começa verdadeiramente em Romanos 8, versículo de número 27. E nós falamos no domingo passado sobre a segurança, a certeza de que esse Deus que nós cremos é um Deus que é fiel, que está conosco em todos os momentos da nossa vida e em todas as coisas.
Muitas vezes nós questionamos os momentos difíceis que nós enfrentamos. Muitas vezes as lutas são pesadas demais. Às vezes a vida para nós, como seres humanos, ela é pesada demais. E muitas vezes nós não entendemos por que passamos situações como essas. Se nós formos olhar, nós podemos dizer que, mesmo nós, como crentes salvos em Cristo Jesus, nós podemos dizer que o crente ele não está isento, que o crente não está imune a situações dessa natureza. Será que o cristão morre também? Podemos dizer que sim, o cristão morre, não é? O cristão adoece? Claro que o cristão adoece, não é? Será que o cristão perde emprego? Claro, o cristão perde emprego, não é? Será que o cristão passa por necessidade em alguns momentos? Passa. Pode não passar fome, porque a Bíblia nos garante que o Filho de Deus não passa fome. Mas podemos passar por apertos, não é? Então são situações das mais diversas. Se eu fosse enumerar aqui, nós poderíamos dizer que todas as coisas que pessoas do mundo passam e enfrentam, nós também passamos e enfrentamos. Mas existe aí uma grande diferença. É que para aqueles que amam a Deus, como diz aqui o versículo de número 27, aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Deus transforma esse momento, essas circunstâncias que estamos enfrentando, as lutas que nós estamos enfrentando, Deus reverte isso em bem. Deus transforma isso em bem. E é muitas vezes isso que nós não entendemos a nossa situação, quando estamos enfrentando lutas dessa natureza. Nós falamos que o conceito de bem é o conceito da maturidade. A palavra bem no grego, quando a gente vai olhar, ela significa maturidade espiritual, crescimento, integridade. É isso que significa a palavra. Então Deus, Ele trabalha na nossa vida através dessas circunstâncias, transformando o nosso ser, o nosso eu, em pessoas mais maduras espiritualmente. Estava ouvindo, quando eu estava estudando aqui esse texto, eu vi uma passagem, essa passagem que foi pregada, né? Foi a mensagem do Hernanes Dias Lopes. Esse quando eu escuto, gosto muito das mensagens dele. E ele disse que tinha uma pessoa da igreja dele que passou por uma situação muito difícil de doença. Passou muito tempo sofrendo com uma doença. Ele também não disse qual era, mas passou. E essa pessoa então ficou boa da doença que estava sofrendo. E ele então, essa pessoa, ela então foi até o pastor e pediu para que o pastor fizesse um culto de ação de graça. E ele prontamente ele disse, não, sim, por que não? Por que a gente vamos fazer um culto agradecendo a Deus a sua cura? E ele disse assim, não pastor, eu não quero que faça um culto agradecendo a minha cura. Eu quero que faça um culto de ação de graça agradecendo a minha doença. Porque foi através dela que eu pude analisar a minha vida com Cristo. E eu vi quanto distante, muitas vezes, mesmo estando na igreja, quanto distante eu estava de Cristo. Quantas coisas eu ainda precisava reconhecer na minha vida para que eu fosse verdadeiramente um cristão ligado a Cristo, em comunhão com Cristo. Então eu não quero que faça um culto de ação de graça agradecendo porque Deus me curou, mas porque Deus permitiu que eu tivesse a doença, porque eu pude crescer. E é exatamente isso, irmãos, que Deus faz conosco.
E muitas vezes nós somos gratos, claro, quando nós recuperamos nosso emprego, quando nós recuperamos a nossa saúde, quando nós temos livramentos, tá certo? Mas muitas vezes a gente precisa ter um olhar como este membro da igreja do Hernandes teve. Nós devemos agradecer os sofrimentos, nós devemos agradecer as lutas, nós devemos agradecer as dificuldades, porque Deus está trabalhando na nossa vida através desses momentos que nós enfrentamos. E assim nós vimos isso no domingo passado. E Paulo então começa, depois que ele conclui todo esse versículo, esse pensamento dele, ele então começa a falar da segurança dos santos, da segurança da salvação. E ele dá aqui alguns passos que demonstram esta segurança. A partir do versículo de número 29, eu falei 27, né? Comecei a ler dia 20, foi 28, né? Então, a partir do versículo de número 29, ele começa a dar essas pessoas que amam, que Deus está trabalhando na vida, essas pessoas que ele chamou, segundo o seu propósito, ele vai falar como é que acontece isso. E ele vai dizer, a partir do versículo 29, porquanto, ele começa um novo parágrafo, e ele diz, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. São os passos. Muitos teólogos que defendem a predestinação de eleição, eles começam a olhar esse texto a partir do momento em que fala também nos predestinou. E eles dizem, olha, mas a Bíblia está falando que Deus predestinou. Só que eles esquecem que antes de Deus predestinar, existe um passo anterior. E esse passo anterior é exatamente quando começa ali o versículo. O versículo começa por quanto aos que de antemão conheceu. Há um movimento anterior. Há uma situação anterior à predestinação. E esse movimento anterior é aos que de antemão conheceu. Deus, antes da fundação do mundo, Ele já olhou para o nosso coração. E Ele ali, ao olhar para nós, nosso coração, Ele nos amou naquele momento, porque Ele reconheceu em nós aqueles que seriam justificados por Ele, portanto, salvos por Ele. Nós temos aqui, irmãos, algumas palavras que identificam esse passo de Deus. Quando Ele diz aos que, Ele está dentre a multidão de pessoas. Ele está falando de pessoas que Ele olhou, dessa multidão de pessoas, Ele olhou e conheceu ali o coração daquelas pessoas. Aos que, Ele está falando de gente. Ele está falando de pessoas. Aos que é quem? Não são todos, mas aqueles a quem Ele olhou o coração. Então significa pessoas dentre todas, algumas que mereceram a atenção de Deus, e dentre todas, nós, pela graça de Deus, estamos nós que aqui estamos nessa igreja hoje. E ele diz que de antemão conheceu. Remete ao tempo. Não conheceu quando nós nos convertemos. Não foi quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos Jesus. Mas Ele nos conheceu antes que nós fôssemos formados, antes de nós existirmos, lá no início de todas as coisas, antes da fundação do mundo. Diz o texto que Ele, de antemão, Ele conheceu. É o tempo. Então Ele está falando que foi antes da fundação do mundo, não foi no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus.
A palavra no grego aqui, que está traduzida com duas em português, de antemão conheceu, é prognóstico, é conhecer antes, é ter uma ciência antes, é a presciência de Deus. Ele, antes, que nós fôssemos formados, antes que nós tomássemos a decisão ao lado de Jesus, ele teve ciência daquilo, dos atos que nós estaremos fazendo. Agora é importante, irmãos, que a gente entenda que Deus, ele não é apenas um observador, ele não é apenas aquele que olha e identifica que nós teremos, em algum momento da nossa vida, teremos ali a nossa aceitação por Cristo. Esse olhar de Deus é um olhar que toma uma atitude, é um olhar que faz com que ele, ao olhar, que ele percebe, que ele entende ali, que ele enxerga o nosso coração, ele toma uma atitude em relação àquele olhar, aquele conhecimento que ele teve. Ele não é apenas um espectador, aquele que está sentado, olhando e vendo, não, aquele vai ser salvo, aquele ali, ele vai aceitar Jesus. Não, aquele ali não vai aceitar Jesus, aquele vai aceitar Jesus. Não é assim. Ele olha, ele conhece o coração, ele passa a amar aquela pessoa, e naquele momento em que ele ama a pessoa, ele toma uma atitude, ele predestina a pessoa. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo o quê? A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa palavra aqui, presciência, usada por Pedro, é a mesma palavra usada por Paulo aqui em Romanos capítulo 8, versículo número 29. Presciência é a mesma palavra, é prognóstico, e portanto, ela significa exatamente que Deus conheceu, e ao conhecer ali, ele elegeu pela presciência de Deus. E Pedro então vai dizer, ele nos elegeu para a obediência em Cristo. Se a gente for ler o texto, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então nós temos aqui o objetivo, a ação de Deus, naquele momento em que ele toma ciência, ele nos ama, ele olha o nosso coração, ele nos ama, e ele então predestina. E Paulo então vai dizer que ele nos predestina para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles são vocacionados, são chamados, são predestinados a se tornarem a imagem de Cristo. Agora, irmãos, quando a gente foi criado por Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E quando o homem pecou, ele perdeu essa imagem e semelhança. Ele passou a ser a imagem e semelhança de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Ele passou a ser imagem e semelhança de Adão. Então, quando Deus, ele diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles serão conforme a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, haverá, portanto, uma restauração daquele homem que um dia caiu e que ele passou a ser a imagem de Adão. Ele agora vai ser restaurado para voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele diz
nos textos ali, quando ele é questionado, né, sobre o Pai, ele vai dizer, em João capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer: quem me vê, vê quem? O Pai, né? Como tu dizes, mostra-me o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então ele é a imagem de Deus. Então nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, nós estamos predestinados a nos tornarmos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Mas ainda é necessário um passo para que tudo isso aconteça. Veja, Deus olhou, Deus viu, Deus amou, Deus predestinou, mas para que a gente fosse conforme a imagem de Cristo, Ele chamou para que nós fizéssemos parte da família de Deus. E eu falei aqui domingo passado que esse chamar aí é um convite. A palavra chamar, Ele nos chamou, é kletos, que significa, irmãos, ser convidado. Convidado por Deus na proclamação do Evangelho a obter eterna salvação no reino por meio de Cristo. Então nós somos convidados por Deus para que nós possamos fazer parte dessa família e assim começar o processo de restauração, né, de regeneração a partir da nova vida. Então Ele nos chama. E aí você pode dizer, mas Ele nos amou primeiro? Nos amar primeiro, e quando Ele olhou, Ele nos amou, quando Ele olhou, nos predestinou, mas isso ainda não é o passo definitivo para esse propósito de Deus. Vocês lembram do jovem rico? A história do jovem rico é uma história interessante quando a gente vai examinar ali aquela história que é contada nos evangelhos. E lá no final, quando o jovem rico diz que cumpre com aqueles mandamentos, e Jesus diz falta alguns, o jovem rico ele não aceita Jesus. Ele vai embora. O coração dele não estava em Cristo, mas estava nos bens materiais dele. E ali em Marcos capítulo 10, versículos 20 e 21, você sabe o que está escrito ali? Que Cristo amou aquele jovem. Diz assim: então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Deus amou, Jesus amou aquele jovem. E ele não o quis, ele o rejeitou. Por quê? Porque ele não quis abrir mão dos seus tesouros. Então Deus amou, Deus predestinou, e aí Deus chamou, como Jesus chamou o jovem rico. Deus nos chama, nos convida para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o passo definitivo, é quando eu tomo a decisão de assim fazer parte, né, da família de Deus, e como diz aqui no próprio texto, sermos irmãos, irmãos adotivos, né, porque o filho legítimo é o filho, e ele é o primogênito, e nós nos tornamos, portanto, irmãos da pessoa de Cristo. E ele predestinou, e ele chamou, mas aos que chamou ele justificou. Então aqueles que aceitaram o convite de Deus, ele então ele justificou. E a justificação a gente já pregou, né? Teve uma mensagem toda em cima da justificação e eu não vou mais falar, mas nós sabemos que a justiça que é imputada a nós é a justiça de Cristo. Jesus cumpriu com a justiça, e a justiça de Cristo é que é imputada em nós. Então, pela justiça de Cristo, nós nos tornamos justos
em Cristo Jesus. Então nós somos justificados. E ao sermos justificados, ele diz, aos que justificou, esse também glorificou. E aqui o tempo do verbo está no passado, pretérito. No grego é no auristo, passado. E como é que a gente entende isso? Porque é algo que só vai acontecer lá na frente, mas Paulo está dizendo, aqueles que justificou, esses glorificou. Irmãos, essa está a certeza, a segurança da nossa salvação. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que nós seremos glorificados. É aquela questão que em teologia a gente chama agora já, mas ainda não. Existe essa questão dentro da teologia. Agora já, porque nós conquistamos o direito de sermos glorificados, e nós já estamos glorificados pela fé, quando no momento em que nós recebemos Jesus. Mas é algo que é concreto em nós pela fé, mas se concretiza no momento em que nós estivermos ressurretos, né, ao encontro de Jesus nas nuvens. Então esses são os passos que nos dá a segurança, a certeza da nossa salvação e da nossa caminhada aí para a glória final, para a vida eterna, né, para morarmos ali na Jerusalém. Então ele diz, aos que de antemão conheceu, também o que? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele o que? Chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Mas aí, como é que eu tenho certeza disso? Está no texto, está na Bíblia. Mas eu posso dizer ainda, será mesmo verdade tudo isso? Será que realmente isso vai acontecer? É claro que nós cremos, né, pela palavra, mas Paulo, ele vai usar da retórica. Ele vai fazer 5 perguntas, irmãos, e ele vai responder as 5 perguntas para que a gente não tenha a menor dúvida de que isso aqui são os passos e a certeza da nossa salvação. Ele então começa o versículo de número 31, onde ele está dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas? À vista dessas coisas, do que ele acabou de falar. Paulo vem escrevendo aos Romanos, desde o capítulo 1, falando da ira de Deus, que os homens foram entregues ao seu próprio pecado, que os homens foram, as pessoas foram justificadas, portanto, foi aplacada a ira de Deus, e nós passamos a ter paz com Deus, não é? E ele então começa a falar dessa questão do sofrimento, da dor. Ele dá algumas instruções de como nós devemos passar. Ele fala da certeza, da convicção de que ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Ele fala então que nós, apesar de tudo isso, desse sofrimento, nós podemos olhar para a frente e saber que nós seremos glorificados, que os passos são esses. Mas ele chega, então, todas essas coisas, né, pediremos pois delas. Ele então faz 5 perguntas retóricas. Quais são as perguntas? Ele pergunta e responde, né? Quais são as perguntas? A primeira está aqui: quem será contra nós? Quem será contra nós? E ele então vai responder: Deus é por nós. Essa é a primeira coisa. Deus é por nós. E eu fico pensando, irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento. Senhor dos Exércitos significa dizer que todo o universo está à disposição de Deus. Ele é o Senhor do universo, de todas as coisas. Todas as coisas estão
à disposição de Deus para que Deus haja em favor daqueles que são seus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu não quero estar do outro lado, não. Eu quero estar do lado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que abre o mar vermelho e faz a gente passar de pés enxutos. Deus é aquele que acalma as tempestades. Deus é aquele que nos faz andar sobre as águas. Deus é aquele que cura, é aquele que expulsa os maus espíritos que estão sobre nós. Deus é aquele que, quando aos nossos olhos é impossível qualquer coisa ser realizada, Ele realiza o milagre, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Se esse Deus que criou o universo, que Ele cuida desse universo, que nos criou, que tem um cuidado especial com a sua criação, se Ele é por nós, quem será contra nós? É só você imaginar a dimensão desse Deus, que é o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, a salvação, ela foi iniciada por Deus. Ele que deu o primeiro passo. Quando o homem caiu, Ele que foi até Adão. Ele que levou, Ele fez o primeiro sacrifício de animais para levar a pele para cobrir Adão, para cobrir Eva. Ele, naquele momento ali, Ele prometeu a salvação de todas aquelas pessoas que estivessem em Cristo. Lá em Gênesis capítulo 2, aliás, em Gênesis capítulo 3, né? Lá em Gênesis capítulo 3. Então, esse Deus é que iniciou todo o processo. Deus é que deu o primeiro passo. Se esse Deus que fez tudo por nós, se Ele é por nós, quem será contra nós? Irmãos, aqui nós vimos um texto em Isaías que diz: agindo eu, quem impedirá? Nós lembramos disso aqui hoje. Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes, porque o Senhor vai adiante de nós, vai à frente. Tem até uma música que vai à frente, tem uma música assim, né? Ele vai à frente. Ele nos guarda na nossa saída e na nossa chegada. É Ele quem nos guarda. Por que nós deveremos temer alguma coisa? E é aquilo que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até os dias finais. Esse é o Deus. Então, quando Paulo diz: quem será contra nós? Se nós temos o maior, se nós temos aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Depois ele diz, na segunda pergunta, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Existe uma máxima no direito que diz o seguinte, eu estou citando essa questão porque esse texto é como se Paulo estivesse colocando nós, os salvos, dentro de um tribunal, certo? Nós estamos ali dentro de um tribunal, então tem pessoas que podem acusar, pessoas que podem absolver, pessoas que podem salvar. Então é como se nós estivéssemos dentro de um tribunal. E existe uma máxima no direito que diz o seguinte: quem pode mais, pode o quê? Pode menos.
Quem pode mais, pode menos. Ora, se Deus deu o seu Filho unigênito para nós, por que não nos daria todas estas coisas prometidas na palavra de Deus? Entenderam aí? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem pode mais? Ele deu tudo. Ele deu a sua própria vida. Ele deu o seu Filho, que morreu na cruz por nós. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. E Ele se tornou de nós, e Ele paga o preço do nosso pecado, e Ele morre na cruz do Calvário por nós. E Deus, então, por amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a nós, Ele deu seu Filho Jesus. Então, aquele que não poupou o máximo que Ele poderia dar, o máximo que você pode imaginar, a própria vida, é o máximo. Ele iria deixar de dar alguma coisa? Mas nós precisamos entender, irmãos, que aqui existem alguns, porque você pode entender todas as coisas como todas as coisas, porque a palavra é todas as coisas, mas não é todas as coisas. Não é a Dilma que está falando, mas parece, Todas as coisas que não é todas as coisas, mas é todas as coisas. Como é que a gente pode entender isso? Tem um texto que diz, Jesus ele está ensinando ali, em Lucas capítulo 11, versículo 10 a 13, e diz o seguinte: qual é o pai que é dentre vós, se o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, vai dar... Ou se lhe pedir um ovo, vai dar escorpião? Pois sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então veja, se nós que somos maus, entenda que mesmo a gente sendo maus, Ele está dizendo que nós somos maus. Ele morreu por nós, Ele deu o seu Filho, Ele deu tudo que Ele deu o máximo que Ele poderia dar. Por que Ele não nos vai dar todas as coisas? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem duas condicionantes aqui. A primeira, que Ele diz graciosamente. Ele não nos dará graciosamente. Sabe o que significa essa palavra? Amavelmente. Ela significa generosamente. É como se você, que você recebe algo que você não merece, que você não espera, porque realmente você reconhece que não merece, mas Deus lhe dá como dádiva, como presente. Então Ele dá para você nesse sentido, Ele dá generosamente para você, gratuitamente para você. Você não precisa fazer nada para que Deus possa dar isso aí. E a segunda coisa que está aqui, que é condicionante, é com Ele. Quando a gente olha para um texto, a gente tem que olhar muitas vezes os detalhes. Então Ele diz aqui, generosamente com Ele. Vocês sabem o que quer dizer essa expressão com Ele? É uma preposição de união, com Ele. É uma preposição de união, Então é uma preposição que denota união. Ou seja, quando Ele nos dá graciosamente aqueles que estão em Cristo. Graciosamente aqueles que estão em obediência a Cristo. Graciosamente aqueles que estão andando segundo os ensinos de Cristo. E eu já falei aqui que o ensino de Cristo são ordens. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Na comissão,
Ele diz: ensinai todas as coisas que vos ordenei. Tá? Então, a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus, são ordens que nos dá para serem cumpridas. Então, esse termo aqui, ele nos dá gratuitamente para aqueles que estão em obediência a Cristo. Aqueles que estão em Cristo, em obediência aos seus ensinos, andando segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Tudo aquilo que está debaixo da vontade expressa da palavra do Evangelho, ele nos dá todas as coisas. Então, todas as coisas dentro de um campo restrito, ou seja, dentro de um campo que seja de acordo com a vontade de Cristo, que está expressa na sua palavra. Depois, ele vai dizer, a terceira pergunta, está no versículo 1 no 33, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu não vou mais falar sobre justificação, falei demais, mas aqui tem um termo que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele é o nosso supremo juiz, tá? Ele que nos justificou. Não existe nenhuma outra instância em que você possa, ou algum acusador possa recorrer, vamos dizer assim. Nós estamos num tribunal, entende? Não existe nenhuma outra instância, uma instância maior. A gente sabe que dentro do contexto jurídico você tem a primeira instância, a segunda instância, o Supremo, o STJ, e nós temos o STF. Né? Deus é a última instância. É a última instância. Se Ele nos justificou, quem intentará acusação contra nós? Esse termo aqui, que fala, né, aqui diz, a palavra para intentará acusação é a palavra encaléu. Encaléu. Tá? Essa palavra, ela significa apresentar-se como acusador, ou trazer acusação contra. Significa dizer que, como Deus nos justificou, qualquer pessoa que chegar ali e apontar o dedo e dizer: olha, o Roraima fez isso, aquilo, outro, Deus vai receber e olhar para quem? Para a justiça de Cristo. Porque nós somos justificados não por nós, não pelo nosso pecado, mas pela justiça de Cristo Jesus. Então, esse acusador é a pessoa que se apresenta como um acusador que traz acusações, mas não existe mais como acusar, porque ali o Supremo Juiz já decretou que nós somos justos diante dele por meio da justiça em Cristo Jesus. Depois vem o versículo número 34. Quem os condenará? Quem os condenará? Ele responde: ninguém pode condenar aquele a quem Cristo entregou a sua vida. Quem recebeu o sacrifício de Cristo. Quem os condenará? E ele então diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, esse versículo aqui, por mim, ele fecharia com esse versículo. Porque nós temos uma pessoa que morreu e ressuscitou. A ressurreição, a gente sabe pela palavra, que é a garantia da nossa ressurreição. Foi Cristo então que morreu e ressuscitou por nós. Nós temos a garantia da nossa ressurreição. Esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, ele está à direita do Pai. Ele está sentado à direita do Pai. E ele está fazendo o que à direita do Pai? Ele está intercedendo por nós. Nós vimos aqui que naqueles momentos de dor e de sofrimento, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. E aqui agora nós temos um outro intercessor. Nós temos uma pessoa que está sentada à direita do Pai, está dizendo: não, mas ele é meu. Não, mas esse aqui eu já morri por ele, eu já derramei o meu sangue por ele. Não, esse aqui já foi justificado pela justiça que eu paguei.
Nós temos um advogado lá do lado do Pai, que se coloca na brecha entre o Pai e nós, está ali defendendo cada um de nós. Ele é o nosso intercessor. Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele ressuscitou por nós. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. E a última coisa, a última pergunta que ele faz aqui é: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem nos separará? E ele então responde essa pergunta. Porque, irmãos, quando a gente olha, eu falei sobre a certeza desse Deus que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer Deus, irmãos. Nós precisamos ter intimidade com Ele, conhecer Ele na intimidade. Saber quem é esse Deus que nós cremos. A segurança de nós estarmos andando com Ele. A certeza desse Deus que nós estamos andando com Ele. Cristo, Ele não é um ser volúvel. Ele comprovou seu amor na cruz quando deu a sua vida como pagamento dos pecados da humanidade. Ele não é volúvel. Hoje Ele me ama, amanhã não me ama mais, já ama outro. Não quer mais não, quer outro. Cristo não é uma pessoa inconstante, não é um ser inconstante, para estar sempre querendo alguma coisa nova, né? Uma experiência nova. Cristo não é uma pessoa insatisfeita. Eu já conquistei isso aqui, agora não quero mais não, né? Está outra. Insatisfação eterna. Cristo não é. Depois que Ele se une a nós, procura sair. Não procura sair fora quando começa a conhecer os defeitos do outro. Né? Tem pessoas que são assim, satisfeitas. Cristo não é insaciável, irmãos, para sempre querer mais. Não, eu já tenho, agora eu quero mais. Não, eu quero dizer para vocês que Cristo, Ele é eterno, Ele é constante e Ele é imutável. Cristo, Ele é eterno, Ele é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é imutável. Ele já conhecia a nossa natureza. Quando Ele se uniu a nós na cruz por amor a nós, Ele já sabia que nós éramos maus. Ele já sabia quem nós éramos, mas mesmo assim Ele entregou a vida incondicionalmente por nós. Quando Ele se entregou voluntariamente por nós, o fez sabendo o mal que reside em nós, da nossa ingratidão. Por isso é que Paulo diz, e ele responde: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Não é acusador, não é ninguém, não é o sofrimento, não é a dor, não é a vida. Ele vai dizer, uma das poesias mais lindas da Bíblia, ele diz: será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, Ele nos justifica, Ele intercede por nós, e Ele, o seu amor é inseparável. O seu amor por nós é inseparável.
E nós possamos ter essa consciência e a certeza que as provas, como diz aqui, o tema que está na Bíblia deve estar na de vocês, as provas e a certeza do amor de Deus, elas são visíveis em todas essas afirmações que Paulo faz nesse texto. É assim que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar o culto. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, pelo culto que realizamos a Ti, pelos louvores, pela palavra ministrada. Que ela continue a falar aos nossos corações. Nós possamos passar a semana pensando e refletindo sobre todas essas coisas que a Tua palavra nos revelou nesse dia e nesta noite. Abençoa o Teu povo que aqui está, aqueles que estão conosco, nos acompanhando através da internet. E essa semana, Senhor, seja uma semana guardada por Ti. Uma semana que nós possamos estar caminhando debaixo da Tua santa graça. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.